precisa ser revitalizada. Quando a gente fala igreja, a gente tem que olhar para nós mesmos, que nós somos a igreja. Então, quando nós falamos que a igreja precisa ser revitalizada, nós precisamos ser revitalizados. Individualmente, cada um de nós que compõe a igreja. Esse estudo é baseado numa pregação do reverendo Arival Dias Casimiro, pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E confesso aos irmãos que eu fiquei muito envergonhado quando estava ouvindo a pregação do reverendo Arival e as colocações que ele fazia ali. Pela conduta, pela forma como a gente muitas vezes não vive o verdadeiro evangelho, o verdadeiro chamado de Jesus para as nossas vidas. Então, tudo aquilo que nós vamos falar, quero dizer que, primeiramente, eu quero aplicar na minha vida, né? E rever alguns conceitos, algumas posições, algumas atitudes, e assim com cada um de nós, que fazemos parte da igreja de Jesus. Antes de lermos o texto, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós pedimos a bênção, a graça e a misericórdia do Senhor. Que o Senhor esteja nos abençoando, ó Pai. Abrindo, Senhor, as nossas mentes, abrindo, Senhor, os nossos corações, ó Pai. Nos desarmando, ó Deus, de tudo aqueles nossos pré-conceitos, ó Pai. De tudo aquilo que pensamos, ó Deus. Livra-nos, Senhor, de estarmos, Senhor, nos defendendo muitas vezes, Senhor, para estarmos escondendo, Senhor, muitas vezes as nossas omissões, ó Pai. Por isso, nos ajude, ó Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. O texto que eu gostaria de ler com os irmãos se encontra lá no livro de Apocalipse. Apocalipse, lá no capítulo 3, o verso de 1 ao verso de número 6. Apocalipse, capítulo 3, verso 1 ao verso de número 6. Ele vai dar um diagnóstico de uma igreja que precisa ser revitalizada. E nada mais exemplar do que a igreja de Sardes, que nós vamos ler. Os irmãos encontraram? Vamos lá. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembra-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos meus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós temos aí uma carta, há várias cartas, as igrejas ali do Apocalipse. Então, nessa carta, dirigida à igreja que estava na cidade de Sardes. Onde é que ficava Sardes? Sardes ficava na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. E era uma cidade que se achava imbatível, se declarava imbatível. E era a capital de uma província chamada Lídia. Essa cidade, ela tinha fama de militarmente nunca tinha sido conquistada.
sempre ela repelia os ataques dos conquistadores. Até que em 529 antes de Cristo, a cidade de Sardes caiu diante da invasão dos persas, liderado pelo grande rei Ciro. E ali então ela foi conquistada. Uma cidade que se achava imbatível. Ela caiu. Então, ao escrever essa carta, ela tinha como destinatário essa igreja. E juntamente com a cidade, essa igreja também se achava imbatível. Geralmente, as igrejas, elas assumem as características das cidades onde elas estão. Por quê? A sua membresia faz parte da população da cidade. Então, a cultura da cidade, a cultura urbana, ela é trazida para dentro da igreja. Então, a gente vai perceber isso se a gente olhar. E determinadas igrejas, elas têm as características da cidade onde ela se encontra, porque ela absorve. Então, dessa forma também, a igreja de Sardes, ela incorporou essa ideologia lá da cidade de Sardes. Ela também achava que ela era uma igreja imbatível. E aí, no primeiro versículo, nós temos uma informação. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Lá em Isaías, a gente vai entender um pouquinho por que ele fala a respeito dos 7 Espíritos de Deus. Se alguém quiser ler para a gente aí, nós temos lá Isaías capítulo 11, verso 2. Se algum irmão quiser fazer a leitura para a gente, vai nos ajudar. Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então nós vemos aí, essas características do Espírito de Deus. Isaías descreve muito bem essa questão. Mas também ele fala sobre as 7 estrelas. Quem seriam as 7 estrelas? Quem quer chutar? Só tem medo de errar, né? Não? Então vamos voltar. Vamos pegar um texto lá. Agora de Apocalipse. Apocalipse 1, 20. Vamos descobrir quem são as estrelas. Vamos ler o texto? Pode ler. As igrejas são os candeeiros. E as estrelas? Pastores, presbíteros, E já tem muito pastor e presbítero que se acha estrela. Agora, então, que falou aqui a palavra de Deus, a coisa vai complicar mais, Mas é verdade. Eles são comparados, Ele fala, escreve ao anjo da igreja, Ao anjo da igreja. Então, ele faz essa menção, justamente aqui, para a gente poder entender. Porque muitas vezes a gente pega o texto, imagina um monte de coisa. Há muito misticismo, às vezes, nessas questões. Mas ele é muito claro na explicação aí dos 7 Espíritos de Deus, nas 7 estrelas, nos 7 candelabros. Tudo aí mostrando realmente o significado disso, na vida da igreja.
E aí ele vai falar, ele se mostra quem ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano, o Deus que controla todas as coisas, o Deus onisciente, o Deus onipotente, o Deus onipresente. E ele então vai se expressar a essa igreja. E aí nós temos, né? No verso de número 1, essa onisciência de Deus. Quando ele diz, conheço as suas obras. Deus, ele conhece todas as coisas. Deus conhece todas as pessoas. Deus conhece todos os corações, como Deus conhece todas as igrejas. Deus conhece todas as igrejas. Ele sabe a característica de cada igreja que nós temos. E essa igreja era uma igreja que, segundo o nosso texto, diz: vocês têm fama de estar vivo, mas vocês estão mortos. Mas como assim? Uma igreja de cadáveres, uma igreja morta. Vocês têm fama de ser uma igreja viva, mas vocês estão mortos. Como uma igreja pode estar viva e morta ao mesmo tempo? Como nós falamos, Sardes viveu um período de glória, um período de um crescimento extraordinário. Economicamente, eram umas cidades mais ricas da Ásia Menor. E nesse tempo, eles já viviam da sua glória, eles viviam do seu passado. Eles sempre se recordavam dos feitos do passado. Da igreja poderosa, da cidade poderosa, da igreja rica. Então, era uma igreja que vivia do seu passado. Porque no seu passado era uma igreja viva, mas no seu presente era uma igreja morta. Era uma igreja morta. E nós podemos, como indivíduos, como igreja, como cristãos, vivermos do nosso passado? Tem muita gente, como tem muitos irmãos e muita igreja que vive do seu passado. Sempre ela vai lembrar lá do seu passado. E quem vive de passado é museu. O passado ele é importante, porque ele nos sinaliza, ele nos mostra o caminho que nós devemos prosseguir. Mas nós não podemos viver no passado, porque nós somos a igreja do presente. Os irmãos que passaram, eles foram chamados para ser igreja na sua época. E eles nos deixaram o quê? Uma herança, um legado, exemplo, testemunho. Mas nós não podemos viver das glórias do passado, porque nós somos a igreja do presente. E nós temos que viver do nosso presente. Nós temos que viver da nossa realidade. A nossa realidade, ela é totalmente diferente da realidade dos irmãos do passado. Eles tiveram suas lutas, seus desafios, como nós temos hoje, as nossas lutas e os nossos desafios. O mundo ele está em constante transformação. E nós precisamos estar acompanhando essas transformações se nós queremos ser uma igreja relevante para os nossos dias de hoje. Porque as angústias, os anseios do nosso povo é outro. E requer da igreja uma resposta. As respostas do passado nem sempre mais se aplicam no presente, porque eram contextos e realidades diferentes. Haviam outros desafios. Imagina, vamos falar da nossa igreja. O desafio de se implantar uma igreja 118 anos atrás. O problema da rejeição religiosa, do preconceito religioso. E hoje nós não temos mais.
Ninguém vai mais nos proibir de construir um templo. Ninguém vai mais nos proibir de pregarmos o evangelho em praça pública. Nós temos lá a história da igreja de Santa Cruz do Rio Pardo, que no seu início, ela foi invadida e foi destruída. Queimaram suas Bíblias, queimaram tudo. São desafios que ela enfrentou naquela época. Hoje nós temos um outro desafio. E fica para a gente conversar numa outra hora. Quais são os desafios que nós temos hoje como igreja? Que nós temos que enfrentar, lutar e estarmos aí superando esses desafios que estão presentes hoje. Então ele vai colocar aqui alguns sinais de uma igreja que está para morrer. Uma igreja que está em processo de morte. Podemos dizer que a igreja de Sardes, ela estava na UTI. Vocês pensam que vocês estão vivos, mas vocês estão mortos. É uma igreja que precisava de um reavivamento. É a igreja que precisava passar por um processo de revitalização, para que esse processo de morte não ocorresse, mas que ela ressuscitasse, que ela se curasse e que ela se levantasse como uma grande igreja novamente, como ela tinha sido. O primeiro texto diz: conheço as tuas obras, você tem fama. Então aquela igreja, ela tinha fama. Já pensou que muitas das nossas igrejas, elas têm fama? Todo mundo fala bem da igreja. Tem igrejas que economicamente estão muito bem. E o reverendo Arival, na sua pregação, ele cita que ele foi pregar numa igreja de 100 membros. Aí o pastor, o conselho, conversou com ele e tal, e falou disso, falou daquilo, tal, de tudo. Olha, o musical está legal, os departamentos estão funcionando, tal. Aí o reverendo Arival falou: quantos membros vocês têm? Ah, nós temos 100 membros. Faz quantos anos vocês têm 100 membros? 10 anos. 10 anos, tem os mesmos 100 membros, não mudou nada. Não. Ah, mas pastor, nós temos R$1 milhão aplicado no banco. O Fernando Val falou assim: empresta para nós esse 1 milhão, que a gente precisa ganhar muitas vidas para Cristo, e não temos tanto dinheiro para investir assim. Vocês têm 1 milhão, e vocês estão estagnados há 10 anos. Vocês não investem R$1, 1 centavo, na evangelização e na expansão do reino de Deus. A igreja tem fama. Economicamente é uma igreja poderosa. Tudo funciona às mil maravilhas. Mas é uma igreja que não tem fruto. É uma igreja que não tem conversões. É uma igreja que não evangeliza. Ela vive em torno de si mesma. Ela olha sempre para si. Ela não olha para o mundo. Ela não evangeliza. Ela não alcança vidas. E aí ele traz um dado. Eu, infelizmente, não tenho o dado da Igreja Presbiteriana Independente. Mas ele passou um dado da Igreja Presbiteriana do Brasil, da IPB. 70% das igrejas da IPB hoje têm menos de 100 membros. Quantos anos de presbiterianismo nós temos no Brasil? Quando Simon chegou, fundou a primeira igreja no Rio de Janeiro, depois a segunda igreja em São Paulo, a terceira igreja em Brotas, e assim foi se espalhando. 70% dessas igrejas têm 100 membros. E as nossas igrejas também, que acompanharam esse crescimento. Nós temos cidades no interior paulista, cidades gigantes. Nós temos uma cidade próxima a nós, aqui a cerca de 200 quilômetros, chamada Ribeirão Preto. Alguém tem ideia qual é a população de Ribeirão Preto hoje?
passa... Mais ou menos a população de Ribeirão Preto? Não, Ribeirão Preto deve estar em torno de 600, 700 mil habitantes. Quantas IPI nós temos em Ribeirão Preto? Alguém conhece a IPI de Ribeirão Preto? Nós temos aí a implantação de uma igreja aí, alguns anos já, vários anos na cidade de São Carlos. São Carlos também é uma cidade muito grande, polo universitário. Então, uma grande universidade. Nós temos uma igreja lá, que não deve ter hoje 20, 30 membros. Qual é a população da nossa... Vamos falar agora da nossa realidade, né? Qual a nossa população hoje na cidade? Tudo isso? Já tem isso? 37? Hoje nós somos em quantos membros aí? 100 membros, mais ou menos, na média também? 130. Graças a Deus por isso, que a gente está crescendo. Mas ainda tem muito a conquistar nessa cidade. Assim como todas as igrejas têm que conquistar. Então, o que falta para a gente é muitas vezes essa visão. E às vezes a gente se acomodou naquilo que a gente tem, que aquilo é. E a gente não busca o crescimento da igreja. A revitalização para que haja o quê? O crescimento da igreja. E mais um dado que ele passou, que é muito parecido conosco, né? Passou o dado da igreja dele, é muito parecido conosco. Ele diz assim, que fazendo um levantamento de rol de membros dele, a idade média dos membros está lá na casa dos 60. Principalmente da liderança da igreja dele, do pastor e dos presbíteros, ele coloca. Ele se inclui. Se a gente olhar a nossa realidade também, vamos somar. Eu não sei a idade dos irmãos, mas fazendo uma conta por cima, eu acho que a nossa também média de idade vai dar uns 62 anos, mais ou menos por aí, se a gente juntar tudo. E a gente percebe, porque nós temos uma crise de liderança hoje. Porque onde estão os nossos irmãos presbíteros de 30, 40 anos? Então a igreja precisa se revitalizar. Os irmãos precisam se colocar à disposição da obra do Senhor. Porque senão, a cada ano que passa, essa média de idade, ela vai o quê? Ela vai aumentando. Nós vamos fazer aniversário e a média vai aumentando. Então a gente precisa desse despertamento na vida da igreja. A gente precisa dessa revitalização urgente. Porque senão a gente vai cair aqui. Nós temos fama de estar vivos, mas nós estamos mortos. Por quê? Porque nós não estamos reproduzindo. Nós não estamos conquistando novas vidas. Nós não estamos buscando essas pessoas. Então, para que a igreja não morra, ela precisa evangelizar. Ela precisa crescer. Ela precisa estar buscando outras vidas que estão aí. É um processo. Nós nunca podemos estarmos satisfeitos com aquilo que nós temos. Se a gente olhar a organização da igreja aqui, é um grande desafio. Ordenou-se uma igreja, muitas pessoas, né? Que moravam em toda a região aqui nossa, que fizeram parte do rol de membros da igreja. Mas é uma igreja que nem templo tinha, não tinha infraestrutura que nós tínhamos. E ela entendeu o desafio daquela época. Fora os seus desafios internos, estruturais, ela tinha os desafios da perseguição religiosa, da religião oficial que existia. Mas ela aceitou os desafios. E a gente, como igreja hoje, precisa estar entendendo isso também. Que nós temos um grande desafio. Porque se a gente não revitalizar a igreja vai morrer. Ah, mas Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Porque a igreja tem aqui, ó, se vocês não mudarem, vocês vão morrer. Vocês pensam que vocês estão vivos, mas vocês estão mortos. A igreja precisa estar em constante processo de revitalização. Então era uma igreja
Sardes ali, que ela vivia do seu passado glorioso, mas também era uma igreja que estava satisfeita com aquilo que ela já tinha conquistado. É uma igreja que havia entrado na sua zona de conforto. Está legal assim, está maravilhoso. É bom a gente continuar dessa forma. E tem muita gente assim. E um dado bastante triste, né? Como dizer para os irmãos, eu não tenho os dados da IPI. Eu estou usando os dados da IPB, porque ele colocou ali na mensagem dele. Então, eu estou usando esses dados a nível, né? Só de a gente ter, entendendo algumas coisas. Ele diz assim, que muitos pastores chegam nas igrejas e tem aquela vontade de fazer a igreja andar, de a igreja expandir. O pastor chega com todo o gás, toda a garra, mas às vezes tem um conselho lá que não está interessado nisso. Não, a gente só quer viver da nossa forma aqui. Né? Então, muitas vezes, há um rodízio muito grande de pastores, porque se o pastor começar a se mexer, querer fazer, vai incomodar. E o conselho quer viver numa zona de conforto. Não, está muito bom assim, vamos continuar assim. A gente só quer um pastor mesmo para cuidar e tá. Então, tem muita igreja que está satisfeita com aquilo que ela já tem e ela quer só manter aquilo que ela conquistou. Ela não quer, de maneira nenhuma, se envolver no projeto missionário de expansão, ganhar as cidades para Jesus Cristo. E a igreja precisa voltar-se para essa grande missão, porque a igreja ela não vive de fama. É legal, né? Hoje nós temos muita igreja na internet. E sabe como é medido isso hoje? Não é pelas internet, infelizmente, é uma coisa complicada hoje. É um processo que de repente é um boom, todo mundo foi. Eu falo isso pela empresa que eu trabalho, pelo que nós trabalhamos e o que nós fizemos. Logo de cara, ela entrou de cara na internet. E ela olhava lá, publicava algum produto novo, alguma coisa, ela tinha lá 1 milhão de visualizações. 500 mil likes. Só que venda mesmo não tinha nada. O concreto não tinha nada. E a gente olha para as redes sociais das igrejas hoje, a gente vai ver um monte de like. Mas conversão mesmo, muito pouco. Então a igreja não tem que estar atrás de like. A igreja tem que estar atrás de vidas. De pessoas que estão na frente daquele celular. Ou na frente daquele notebook. Ou na frente daquele computador. São essas pessoas que a igreja precisa conquistar. E nós precisamos entender que tudo que é feito, ela tem que ter esse objetivo, a evangelização. Nós não podemos medir a nossa espiritualidade pelos likes que nós recebemos. Porque senão a gente vai ser uma igreja de fama. Todo mundo conhece, todo mundo sabe. Ai, que maravilha que é aquele culto. Mas se essas pessoas que dão o seu like, viessem até a igreja, ouvissem do evangelho, se convertesse, entregasse sua vida a Jesus, fosse batizada na vida da igreja, adentrasse a igreja, se colocasse ao trabalho da igreja, como seria maravilhoso. Então tem muita igreja que foi para a rede, mas também ficou na rede, né? Descansando e balançando. Yes. Sabe, irmã, é assim, porque as pessoas elas não querem compromisso. Então, se você está ali, você não tem que assumir nenhum compromisso. E por que que muitas igrejas elas se esvaziaram depois da pandemia? Porque muitos se acostumaram, ficam em casa. Mas uma coisa prática que está acontecendo na igreja hoje. Os irmãos sabem que muitas igrejas evangélicas estão passando por um profundo problema financeiro. Porque tem suas estruturas que precisam ser
alimentadas, pagas, seus compromissos, mas os irmãos sumiram. E quem às vezes está lá do outro lado, que só assiste pela internet, não tem nenhum compromisso de trazer seu dízimo ou sua oferta. Então tem muita igreja que foi para a rede e hoje está sofrendo por isso. Porque muitos não têm esse compromisso. Às vezes tem muitas pessoas assistindo o culto lá, mas poucas estão vivendo a vida da igreja. Estão dando aí a sua contribuição de trabalho, financeira, e de todas as formas. Então a gente precisa pensar muitas vezes que a igreja não é porque ela tem fama, não é porque ela está conhecida, não é por isso que ela é viva, porque isso está falando para a igreja de Sardes, vocês têm fama, mas vocês estão mortos. Vocês pensam que vocês estão vivos, mas vocês estão mortos. Então a gente precisa ter sempre uma vida do quê? De equilíbrio, nada de radicalismo. Não vamos para a rede, ou só vamos para a rede. Não, a gente tem que ter uma vida de equilíbrio. A internet é uma grande ferramenta de evangelização? É uma grande ferramenta de evangelização. Mas a gente tem que usar isso com sabedoria, discernimento e equilíbrio, para que a igreja possa fazer o seu trabalho, para que ela possa desenvolver. A igreja, ela vive de realidade, da nossa realidade. A igreja precisa alcançar a vida. E quais os conselhos que Jesus dá para essa igreja? Né? Quais são os conselhos que ele vai dar para essa igreja? No versículo 2, ele começa falando assim: esteja atento. Não sei se outra versão fala esteja vigilante. Já falei, né, irmãos, no início, porque aquela cidade de Sardes, ela se achava imbatível. Porque ela ficava lá numa colina, ela tinha algumas questões geográficas que facilitavam a sua defesa, mas quando ela se descuidou, quando ela deixou de ser vigilante, os persas chegaram e invadiram e tomaram conta daquela cidade. Então ele fala aqui: vocês não podem deixar de ser vigilantes, vocês precisam estar atentos. Vocês precisam estar acordados. Vocês precisam despertar esse sono espiritual que vocês vivem. Alguém lê para a gente lá Romanos 13, 11. Romanos 13, 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Olha só, Paulo falando: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, acordarem para a realidade. Vocês têm que ficar atentos. A realidade de vocês mudou. Vocês não são mais aquela cidade imbatível. A gente, como igreja, não pode estar vivendo as glórias lá do passado. A gente precisa estar acordando para a realidade do nosso tempo. E se nós estamos dormindo, é um tempo de despertamento. E Jesus tem uma palavra para Pedro também, lá em Lucas 22, verso 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, porém, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Está falando para Pedro. Pedro não era convertido? Mas Pedro era, mas ele era um homem arrogante, prepotente, brigão. Aí Jesus falou: ó, o dia que você se converter,
de verdade, né? Você vai fortalecer os seus irmãos. Então, muitas vezes nós precisamos também não estarmos dormindo nesse berço esplêndido, mas estarmos acordando para a realidade que nós temos hoje. Realmente mostramos fruto da nossa conversão. E a gente às vezes fica brigando tanto dentro da igreja, né? Tem tanta picuinha dentro da igreja, ciúme, um monte de coisa dentro da igreja. Aí é como se falasse para nós, ó, vocês aí, quando vocês se converterem, vocês cuidam dos seus irmãos. Porque quando vocês ficarem brigando, com ciumeira, não vai levar nada. Vocês pensam que vocês estão vivos, mas vocês estão mortos. Então, quando você se converter, cuida dos seus irmãos. E Pedro se converteu. Mudou. Uma pregação, 3.000, 2.000, 5.000 almas se convertendo com a pregação daquele homem de Deus. Mas precisou passar por todo esse processo. Então é hora da igreja se despertar, da igreja acordar. Mas se pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Verso 2. Suas obras não são perfeitas. Aí no verso de número 3, ele diz, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Sardes não vigiou e caiu. Mas aqui o texto ele diz para aquela igreja, lembra-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Quanto Deus já fez por nós? Quanto Deus já fez para essa igreja em 118 anos? Quantas bênçãos, quantas vitórias, quantas libertações, quantas curas, quantos milagres, quantas pessoas tiveram suas vidas restauradas por intermédio do ministério dessa igreja. Quantas vidas preciosas passaram por aqui e dedicaram suas vidas ao Evangelho. Quantos pastores, quantos presbíteros, diáconos, diaconisas, quantos passaram por aqui, quantos irmãos e irmãs passaram, deixaram o seu legado, o seu testemunho. Por isso nós falamos que o passado ele tem algo muito positivo para as nossas vidas. Ele nos faz nos lembrarmos. Aquela igreja tinha se esquecido daquilo que Deus tinha feito por ela. E é um tempo também de nos lembrarmos daquilo que Deus tem feito por mim, tem feito por você e tem feito por essa igreja. Revitalização é isso, é lembrar-se de Deus, dos grandes feitos de Deus. Porque o que Deus fez no passado, Ele faz também no presente. Se Deus curou, libertou, transformou, salvou no passado, Ele vai fazer isso também nos nossos dias de hoje. Nós aprendemos que os dons do Espírito Santo são contemporâneos, são para os dias de hoje, como continuarão para o dia de amanhã, até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Por isso que é bom a gente estar lembrando de tudo isso que o nosso texto nos diz. Obedeça, arrependa-se, mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. Ele está exemplificando aqui os persas. Vocês acharam que vocês estavam seguros? Que nada ia acontecer com vocês? De repente os persas estudaram vocês, gastaram tempo, mandaram espiões, o serviço secreto lá do rei Ciro foi lá, vamos descobrir a brecha, por onde nós vamos entrar, que hora nós vamos entrar, e entrou. Olha o exemplo que nós temos nos dias de hoje.
Israel tem uma fronteira, tem um muro de 700 quilômetros separando Israel de Gaza. Todo o sistema de vigilância, o maior do mundo. O Mossad, o serviço secreto, tem um monte de agentes infiltrados lá. Mas eles se descuidaram. E o que o inimigo fez? Entrou e surpreendeu o país mais vigiado do mundo. Pois foram surpreendidos. E ele está dizendo para isso também para a gente. Olha, vocês estejam vigilantes. A vida passa tão rápida, né? Ninguém garante que nós vamos estar aqui amanhã. O que nós tivermos que fazer, nós temos que fazer quando? Hoje. Porque a nossa vida pode ser ceifada a qualquer momento. Porque vem como? Ninguém espera, ninguém manda aviso. Dia tal, às 15h eu vou te chamar. Não. Vem de repente. Por que nós nos apavoramos? Porque a coisa sempre é de surpresa. Só que tem essas péssimas notícias para aquela igreja. Só que, como toda igreja, Sardes também tinha gente comprometida. No entanto, no verso 4, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram as suas vestes. Sabe por que tem muita igreja que não morreu ainda? Porque tem sempre meia dúzia de pessoas que está ali, em oração, em visita, em estudo da palavra de Deus, buscando a Deus. É. Mas Jesus disse para aquela igreja, vocês têm chance de se reavivarem. Vocês têm tudo para vocês se revitalizarem. Porque tem um grupo de pessoas aí que permanecem fiéis, que buscam o avivamento. E eu pergunto, quantos estão orando nessa igreja pelo reavivamento dessa igreja? Quantos estão orando pela revitalização espiritual dessa igreja? Tenho certeza que tem um grupo que está. E nós precisamos. Se você não está nesse grupo, assume esse compromisso nessa manhã. Seja um dos poucos. Que essa igreja não vai morrer, porque tem gente aqui que dobra os seus joelhos, que oram, que trabalham, que investem no reino de Deus. E agora ele não fala do lado negativo, ele fala do lado positivo. Ele fala que aquela igreja vai ser revitalizada por causa dessas pessoas. Dessas pessoas que querem o reavivamento da igreja. Promover um grande avivamento naquela cidade, por intermédio daquela igreja. Esses andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Sardes tinha a maior indústria têxtil da Ásia. Lá se produzia o melhor linho. E o melhor linho, mais alvo, era o branco produzido lá. Somente a elite andava de branco. Ele diz, vocês que são remanescentes, que são fiéis, vocês andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Aí no verso 5, o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Quem é fiel, quem está revitalizado, quem está reavivado, quem está na obra de Deus, esse jamais vai perder. O seu nome está lá no livro da vida. Mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Você vai ser reconhecido. Aí você vai chegar lá, Elídio Rosa se apresenta, sou eu. Já pensou os aplausos dos anjos? Chegou o Elídio aqui, ó, ele venceu, ele está aqui conosco.
Ele vai ser reconhecido diante dos anjos. E assim cada um de nós seremos reconhecidos diante dos anjos. Não é reconhecido diante dos homens, é diante dos anjos. Seremos chamados. E aí ele termina dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nessa manhã, para que a gente entre num processo de revitalização da igreja, a gente precisa começar a revitalizar quem? Eu mesmo. Eu preciso me reanimar, me reavivar e me revitalizar. Porque se cada um de nós fazermos isso, a igreja vai ser reavivada, revitalizada. E com certeza, daqui 118 anos, se Jesus não voltar, os irmãos que estiverem comemorando aqui vão dizer assim: a igreja de 2023, que igreja maravilhosa, olha o legado que eles deixaram para nós. E tem um dado triste. A gente fala que a igreja não morre, né? A Scotland Church, que é a igreja presbiteriana da Escócia, é a igreja mãe de todas as igrejas presbiterianas. A igreja fundada por John Knox. Ela está num processo de morte. Vou repetir. É a mãe de todas as igrejas presbiterianas do mundo. Segundo as estatísticas, ela morrerá completamente em 2050. Pelo declínio da sua membresia. Eles vieram para cá para nos evangelizar. E hoje nós precisamos ir para lá, para revitalizar aquela igreja, que é mãe. Porque ela está no processo de morte. Assim como igrejas nos Estados Unidos, igrejas no mundo todo. Vamos olhar com carinho. Vamos se dedicar mais. Não vamos deixar que essa palavra seja para a gente. E temos fama de estar vivos, mas estamos mortos. Nós devemos ter fama que estamos vivos e vamos continuar vivos. Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não pelo nosso poder. Porque agindo eu, quem impedirá? O Espírito Santo de Deus agindo na vida da igreja. É Ele quem reaviva, é Ele quem reanima e é Ele quem revitaliza a sua igreja. Que possamos ser dependentes do Espírito Santo de Deus. E todo esse processo comece por nós. A começar em mim. A começar em cada um de nós. Amém? Vamos orar, encerrando esse momento. Pedir ao presbítero Pércio que ore. Querido Deus, bondoso Pai, estamos na Tua presença, Senhor. Após esse ensinamento que recebemos, Senhor, nesse instante, ó Deus, pedimos, Senhor, a Ti, ó Pai, que o Senhor nos transforma, ó Pai, que o Senhor nos revitaliza, ó Pai, que nos fortaleça, ó Deus, que o Senhor nos sustenta, ó Pai, para nos prosseguirmos, ó Pai, andarmos os Teus caminhos, ó Pai, pregar o Teu Evangelho, ó Deus, fazer a Tua vontade, ó Pai, que a Tua palavra nos ensina, Senhor. Venha nos abençoar, ó Pai. Abençoe cada coração aqui, ó Pai, que recebeu, Senhor, esta missão, ó Pai, de revitalizar, ó Deus. Abençoe cada um de nós, ó Pai. Dê a Tua bênção, ó Pai. Que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados, as nossas missões, que muitas vezes deixamos, ó Pai, de pregar, de falar do Senhor às pessoas. Perdoa-nos, ó Pai. E quero dizer, eis-me aqui, Senhor. Estamos na Tua presença. O Senhor enche, ó Pai, cada um de nós com Teu Espírito Santo. Que saímos daqui, ó Pai, para cumprir, Senhor, essa Tua palavra. E pregai.
Que assim nós estejamos, ó Pai, fazendo a obra do Senhor nas nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, que eu oro e agradeço desde agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém.